Olá, primeira série, tudo bem, meninos? Turma, hoje nós vamos começar o nosso primeiro assunto de Idade Média. Na aula passada nós terminamos o assunto de Antiguidade Clássica quando vimos Império Romano e falamos sobre o Alto Império e Baixo Império Romano. Na verdade, falamos mais sobre o Baixo Império Romano. Hoje nós vamos falar a respeito da Idade Média, veremos a divisão da Idade Média em Alta e Baixa Idade Média, quais são os eventos que marcaram esses dois subperíodos da história da humanidade e falaremos sobre o Império Bizantino, tá certo? Que é o nome que foi dado, o novo nome que foi dado ao antigo Império Romano do Oriente. Então, vem comigo, vamos lá! Idade Média. Vamos lembrar o que nós estudamos logo no início desse ano letivo, no início da primeira etapa? Nós falamos sobre a chamada periodização tradicional da história. Aí nós vimos que a história é dividida em duas grandes partes: pré-história, que é o período ágrafo, ou seja, o período que o homem ainda não escrevia, então não tinha condição de poder registrar de forma textual os acontecimentos, que aí compreende o período do Paleolítico, Mesolítico, Neolítico e Idade dos Metais. E vimos a história propriamente dita, que começa com a invenção da escrita. Repetindo que isso é a periodização tradicional, tá certo? Hoje os historiadores eles questionam muito essa divisão que existe da história humana, que ela é muito mais eurocêntrica, ou seja, sob o ponto de vista da Europa. Vamos lá, prosseguindo. E aí, de acordo com a periodização tradicional da história, a história propriamente dita ela é dividida em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Vimos que a Idade Antiga ela começou com a invenção da escrita há mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. E ela termina com a queda do Império Romano do Oriente, ou do Ocidente, em 476 depois de Cristo. E aí começa a chamada Idade Média, que vai de 476 depois de Cristo até 1453. Turma, preste bem atenção. Nós vamos utilizar o DC até o ano 999. Quando chega no ano 1000, para poder facilitar, não se utiliza mais o DC, porque subtende-se que já é depois de Cristo, ou AD, que é a expressão latina para Anno Domini, ou Ano do Senhor. Tá certo? Então, por exemplo, nós estamos no ano de 2020 DC, ou 2020 AD, tá certo? 2020 depois de Cristo, ou 2020 Anno Domini. Mas não usamos DC nem o AD, a gente só usa o ano 2020. Aí a Alta Idade Média, ela vai desde a queda do Império Romano do Ocidente até o movimento cruzadista, até as Cruzadas. Aí as cruzadas elas vão servir de um marco temporal, um divisor de águas entre a alta e a chamada baixa Idade Média, que vai desde o movimento cruzadista até a queda do Império Romano do Oriente, com a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos no ano de 1453. Aí fala assim, oxe, mas Constantinopla é tão importante assim, a ponto de servir de base para esse ponto de limite, de divisão de épocas entre a Idade Média e a Idade Moderna? Por que Constantinopla é tão importante desse jeito? Nós vamos ver hoje, quando estudarmos agora Império Bizantino. Vamos lá. Com a queda do Império Romano do Ocidente, a Europa Ocidental ela mergulhou em um processo que nós chamamos na história de ruralização. Vocês estão lembrados que eu expliquei a vocês que, a partir do momento que aconteceu a crise escrava no Império Romano, houve uma desestrutura econômica que culminou numa desagregação política e social do chamado Império Romano, depois, quando houve a divisão do Império Romano do Ocidente. A crise escrava ela fez com que o Estado romano com que a economia entrasse em colapso. Com isso, eles não tiveram condições de pagar os impostos, que levou ao colapso fiscal do Império Romano, que não teve condições de arcar com seus compromissos, entre os quais
o pagamento dos seus funcionários públicos, principalmente os soldados, que deixaram as fronteiras do Império Romano desguarnecidas, o que fez com que os povos bárbaros pudessem começar a adentrar no território romano de forma ou pacífica ou, como os hunos, de forma violenta. Principalmente quando aconteceu a invasão dos hunos, vários romanos eles passaram a fugir dos centros urbanos para se refugiar justamente no campo, para se refugiar nas zonas rurais. E isso provocou uma série de mudanças na estrutura social e na estrutura política da Europa Ocidental. Tanto que com o fim do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., as cidades elas vão ficar praticamente vazias. E aí boa parte da população ela vai estar vivendo justamente no campo, protegido pelos antigos nobres. É quando surgem os feudos, tá certo? É o período do feudalismo que nós estudaremos um pouco mais à frente. Isso na parte ocidental. Só que foi diferente da parte oriental, do antigo Império Romano do Oriente. E foi diferente por quê? Porque tanto o Império Bizantino, que era um Império Romano do Oriente, quanto os árabes, eles conseguiram manter uma certa centralização política. E graças a isso, eles conseguiram também manter boa parte dos valores e da cultura greco-romana. Coisa que já estava se desfazendo na Europa Ocidental e que na Europa Ocidental parte dessa cultura greco-romana ela foi mantida não pelos governos, porque na verdade vocês vão ver quando estudarmos reinos bárbaros, que esses reinos eles não eram organizados e estruturados como foi, por exemplo, o Império Romano. Você vai observar que eles eram completamente descentralizados. De organização política eles tinham muito pouco. Então, a única estrutura que permaneceu coesa, ou seja, que permaneceu firme, unida na Europa Ocidental durante boa parte da Idade Média foi a Igreja. Então, a Igreja cristã, agora chamada de Igreja Católica, ela conseguiu manter alguns valores greco-romanos. Tá certo? Foi a igreja que pôde manter isso no lado ocidental. Só que no lado oriental nós tivemos tanto os bizantinos quanto os árabes, eles foram responsáveis pela manutenção de boa parte do conhecimento da cultura greco-romana. Certo? Próximo. Civilização bizantina. Então, professor, quem eram esses bizantinos? Que é essa galera do antigo Império Romano do Oriente. Bem, a civilização bizantina, na verdade, era uma miscelânea de diversos povos da região da Antiguidade Oriental, da região do Oriente Médio. Então você tem a questão dos egípcios, você vai ter os palestinos, quando eu falo palestinos estou me referindo aos hebreus, etc. Você vai ter também a questão dos fenícios. Então, o Império Bizantino ele se estendeu sobre os territórios do Egito, parte da Mesopotâmia, a Palestina e Fenícia. Seguindo. E em termos de economia, qual era a característica da economia do período bizantino, do Império Bizantino? O Império Bizantino ele tinha como principal atividade econômica a prática da agricultura. Só que essa agricultura, meninos, prestem bem atenção, essas terras elas não pertenciam aos pequenos produtores. A maior parte das terras pertencia ao Estado, na figura do imperador. E as terras que sobravam, que não eram do imperador, elas pertenciam ou à igreja, ou pertenciam aos grandes latifundiários, aos grandes proprietários de terras. E essas terras, desses latifundiários, era feita a chamada transmissão hereditária, ou seja, ela passava de pai para filho. E o pequeno produtor, como é que ele ficava? Das duas uma, ou ele trabalhava para o imperador, ou ele trabalhava para os latifundiários, para a igreja, ou ele ficava chupando o dedo. Certo? Próximo. Aí nós temos, passada a agricultura, nós também temos a prática da manufatura e do comércio. Só que a manufatura e o comércio, eles eram de monopólio exclusivo estatal. Ou seja, era o Estado bizantino que administrava o comércio e administrava também a produção de produtos manufaturados.
Aí já temos já uma primeira grande diferença em relação, por exemplo, aos povos da antiguidade clássica e oriental. E que nós vamos observar que o comércio, ele não era administrado, ele não era gerido pelo Estado. Ele era algo que pertencia à iniciativa privada, tá certo? Mas aí no Império Bizantino, o comércio, ele era um assunto de Estado. Ele pertencia ao governo. Seguindo. Pirâmide social bizantina. Ei, tio Márcio, lá vem o senhor com as pirâmides sociais. Não tem por onde correr, gente. Primeira série é pirâmide da primeira etapa até a última. Vamos ver como era estruturada a sociedade bizantina. Era composta por 6 classes sociais. No topo da pirâmide nós tínhamos o imperador e sua família, tá certo? Abaixo do imperador nós temos a nobreza. Abaixo da nobreza nós temos o alto clero, ou seja, os religiosos que ocupavam altos cargos eclesiásticos dentro da estrutura eclesial, dentro da estrutura da igreja. Abaixo do alto clero nós temos a aristocracia, que era composta justamente por pessoas ricas, que não faziam parte da nobreza, não tinham títulos de nobreza ou que não eram ligados à família do imperador, nem ligados ao alto clero. Abaixo da aristocracia nós temos trabalhadores livres, artesãos e comerciantes. E por fim, como sempre, temos os escravos. Qual é a outra característica da pirâmide social bizantina? Pode passar. Eles eram altamente hierarquizados e era uma sociedade estamental. Bora relembrar o conceito de sociedade estamental? Sociedade estamental, meninos, é aquele tipo de sociedade que praticamente não permite a mobilidade social. Vocês devem ver isso com tia Michele em Sociologia. Então, no caso da sociedade estamental, as classes sociais, as camadas sociais, elas são formadas por estamentos. E esses estamentos, primeira série, ele é definido pelo nascimento. Então, você está naquela classe social porque seu pai, sua mãe faziam parte dessa classe social. E você vai morrer fazendo parte dessa classe social. Seus filhos também integrarão a mesma classe social a qual você está. Seus netos, bisnetos e assim sucessivamente. Não há praticamente possibilidade de você chegar e sair de um estamento para ir para o outro. Há possibilidade? Há, mas é extremamente raro. Tá certo? Então, no caso das 6 camadas sociais que nós encontramos na sociedade bizantina, a mobilidade social ela era ínfima, ela era mínima, para não dizer nula. É diferente, por exemplo, da estrutura social brasileira na atualidade, em que ela é altamente móvel, ou seja, ela permite a mobilidade social. Então, essa classe social, a princípio, ela é definida pelo nascimento, ou seja, a classe que você está agora, ela é resultado direto da situação financeira e econômica de sua família, mas quando vocês começarem a trabalhar e quando vocês terminarem a faculdade, por exemplo, vocês terão a oportunidade de continuar na mesma classe social, de ascender socialmente ou descer, ou mudar de nível indo para baixo na pirâmide social. Tá certo? Vai depender justamente da carreira que você seguir, das escolhas que você fizer. Mas principalmente depende da sua renda. Tá bom? Seguindo. Pode passar? Cultura bizantina. A cultura bizantina ela é fortemente marcada e influenciada pela cultura clássica, sobretudo pela cultura grega. Professor, o que é que o senhor quer dizer com cultura clássica? Estou me referindo de antiguidade clássica. Estou me referindo à civilização greco-romana. Uma coisa que é bem interessante na cultura bizantina é a produção de ícones e mosaicos. Vamos lá. O que seriam ícones? Ícones seriam imagens sacras, tá certo? Representação de personagens da igreja. Personagens religiosos, como por exemplo Jesus, Maria, José, os apóstolos, assim por diante. Peraí, professor, então você está dizendo que o Império Bizantino ele era cristão? Sim. E a religião oficial
do Império Bizantino era a religião cristã. Já os mosaicos eram composições feitas por figuras geométricas irregulares, que na soma, no conjunto dessas figuras, nós temos a formação de uma imagem. Eu separei duas imagens, uma representando um ícone e outro representando o mosaico. A primeira imagem é a imagem de um ícone. Vocês estão observando? Aqui nós temos a figura de Jesus. Tá? Dá para perceber que é Jesus, além dos traços em termos de presença de barba e cabelo grande, nós temos a presença da auréola, tá certo? Que representa o elemento de divindade. E agora vamos para o exemplo de mosaico. Observe que aí você tem várias pedras que são completamente irregulares, que juntas elas vão formar uma imagem. Beleza? Seguindo. Ademais, nós temos a religião bizantina. A religião bizantina, a religião predominante, era a religião cristã, tá certo? E por que o cristianismo ele foi adotado pelo Império Bizantino? Na verdade, a estrutura política do Império Bizantino era uma estrutura centralizada. Havia uma necessidade de você unificar crenças, valores, ritos e costumes para assegurar a unidade de poder, o poder centralizado e unidade territorial. Se você tivesse costumes diversos e se você permitisse a existência de diversas crenças religiosas, isso fragmentaria o poder do imperador e tornaria possível diversos movimentos separatistas, diversos movimentos secessionistas, que poderiam prejudicar a unidade territorial do Império Bizantino. Então, no caso, com a adoção do cristianismo, você orientava a população a ter o mesmo tipo de visão religiosa, adotasse os mesmos costumes e tradições, o que facilitaria o controle social. Olha a religião como instrumento de controle da sociedade. Vamos lá. Dentro da situação da religião bizantina, nós vamos encontrar a presença de disputas religiosas, pelo fato principalmente das diversas visões que existiam dentro do cristianismo. Naquela época, a igreja cristã ela já tinha uma direção, ou seja, você já tinha um líder que se destacava dos demais. O senhor está se referindo ao Papa? Sim, estou me referindo ao Papa. O Papa que era o bispo de Roma. Que é o bispo de Roma. Quando Jesus ele funda a igreja, no ano 30 da era cristã, no ano 30 DC, e na verdade os seus seguidores, os seus discípulos, eles vão trazendo uma certa organização a essa igreja nascente, você tinha, o poder ele era descentralizado. Então cada igreja ela era autônoma, ou seja, cada igreja ela tinha sua liberdade de poder tomar as suas decisões. Então você tinha a igreja da cidade de Jerusalém, você tinha a igreja da cidade de Corinto, você tinha a igreja na Samaria e assim sucessivamente. E essas igrejas elas eram lideradas pela figura de um bispo. Você tinha a figura do pastor e bispo, que na verdade eram dois papéis que estavam concentrados em uma única pessoa. Aos poucos, as decisões elas foram sendo concentradas na cidade de Jerusalém, que foi a cidade onde viviam, de onde era a origem da maior parte dos discípulos de Jesus. Contudo, com a perseguição que os cristãos começaram a sofrer do Império Romano, eles tiveram que se dispersar. Eles se espalharam por várias áreas. Entre os apóstolos que se espalharam foi o apóstolo Paulo. Paulo ele foi responsável pela disseminação da doutrina cristã por quase todo o território do Império Romano. E foi Paulo que iniciou a igreja na cidade de Roma. E aí nós vamos observar, por exemplo, da questão de que Paulo, Pedro, etc., eles vão se espalhando, levando a mensagem do Evangelho e vão fundando várias igrejas. Aos poucos, a cidade de Roma
ela passou a ter, a Igreja de Roma ela passou a ter uma importância maior. Sobretudo a partir do momento em que o Império Romano ele autorizou a liberdade de culto para os cristãos e depois, quando determinou que o cristianismo fosse a religião oficial do Estado romano. E como Roma era a sede do Império Romano, era mais do que natural que a igreja cristã em Roma se tornasse mais importante do que outras igrejas cristãs situadas em outras cidades, como por exemplo Jerusalém. E aí com isso, Roma se destaca e Constantinopla também, depois que houve a divisão do Império Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Mas o Império Romano do Oriente, meninos, eles passaram a ter uma visão de cristianismo diferente da visão de cristianismo tida na Igreja de Roma, que agora passa a ser chamada de Igreja Católica. A palavra católica significa universal, tá certo? Então, na verdade, seria a Igreja Universal Apostólica Romana, com a sede na cidade de Roma. E aí o bispo de Roma, ele se transforma no primeiro papa, ele se transforma no papa. Tanto que o primeiro papa é Pedro, por causa daquela história que Jesus chegou e disse a Pedro, sobre esta pedra, por quanto tu és Pedro, e Pedro é Petrus, em latim, que significa pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, ele se torna o primeiro papa, e aí depois todos os sucessores de Pedro, eles são bispos de Roma. Só que Constantinopla, eles passam a ter duas ideias que divergem completamente de Roma. A primeira ideia é a ideia com relação à natureza divina e à natureza terrena de Jesus. A Igreja Romana, ela diz que Jesus ele tem duas naturezas. Ele tem a natureza divina, tá certo? E ele tem a natureza humana. Prova da natureza humana de Jesus. Jesus sentia fome, Jesus sentia sede, Jesus sentia cansaço, Jesus chorava. Prova da natureza divina de Jesus, a operação de milagres, o fato dele se auto-ressuscitar após o terceiro dia. Tu está falando no sentido teológico, tá bom? Agora, os bizantinos, eles não acreditavam nisso. Eles acreditavam que Jesus só tinha uma natureza, a natureza divina. Não existia essa ideia de natureza humana. Esse pensamento era chamado de monofisismo. E o monofisismo era visto como heresia pela Igreja Romana. E isso começou a abalar as relações entre a Igreja de Constantinopla e a Igreja de Roma. E a última é justamente a questão do uso de imagens. Apesar dos bizantinos eles fazerem a representação de Jesus, de Maria, dos apóstolos, etc., através de ícones e através de mosaicos, eles não permitiam o uso de imagens dentro dos espaços sagrados. Eles não permitiam que as pessoas pudessem venerar, pudessem considerar que aquelas imagens fossem uma espécie do contato dessa pessoa com a divindade, com Deus, como já estava sendo permitido lá na Igreja de Roma. Este movimento contra a existência de imagens ou de representações de imagens como elementos de veneração na igreja é chamado de movimento iconoclasta. A iconoclastia ela foi combatida pela Igreja Romana, mas era aceita pela Igreja Bizantina. E resultado, pode passar, no ano de 1054 depois de Cristo, a Igreja cristã ela sofre a primeira divisão, o primeiro racha, que é conhecido como Grande Cisma do Oriente. E aí, no caso, a Igreja Romana fica completamente separada da Igreja de Constantinopla. A Igreja Romana fica como Igreja Católica Apostólica Romana, sede na cidade de Roma, líder o Papa. E a Igreja de Constantinopla passou a ficar conhecida como Igreja Cristã Ortodoxa Grega, ou Igreja Ortodoxa, com sede em Constantinopla, tendo como líder o Patriarca de Constantinopla. Meninos, a Igreja Ortodoxa ela existe até hoje e ela tem muitos adeptos na região da Europa Oriental, com reflexos também no Oriente Médio e na Rússia. Pode passar.
governos que destacamos durante o período bizantino é o governo do imperador Justiniano, que foi de 527 a 565 d.C. Foi o período máximo da história do Império Bizantino. Ele tenta reconstruir o Império Romano. Com isso, ele leva o seu exército a fazer inúmeras incursões militares por diversos pontos do continente europeu e também no norte da África. Na Europa, nós tivemos a invasão da Península Ibérica, onde está Portugal e Espanha hoje. Na África, nós temos o controle de vários territórios do norte do continente africano. Contudo, foram conquistas temporárias, foram conquistas efêmeras. Ele não conseguiu segurar essas conquistas por muito tempo. Mas uma coisa que chama a atenção do governo Justiniano foi que ele criou o chamado Código Justiniano, o Codilex Justiniano, que vai servir de base para o direito civil da modernidade. E o direito civil é o ramo do direito público que vai cuidar justamente a respeito ramo do direito que vai cuidar justamente das relações entre as pessoas, tá certo? Sejam elas pessoas físicas, como eu e você, sejam elas pessoas jurídicas, que são justamente as empresas. Pessoas que só existem no papel, mas que também têm direitos e obrigações. E temos a construção da chamada Basílica de Santa Sofia, na cidade de Constantinopla, hoje chamada de cidade de Istambul, que é essa basílica aqui, que é um dos ícones arquitetônicos mais lindos da história da humanidade. Pode passar. E aí, meninos, Justiniano morre. Com a morte de Justiniano, o Império Bizantino ele entra em fase de declínio. Várias revoltas e migrações internas, elas começam a fazer com que a estrutura do Império Bizantino ficasse abalada. Também tivemos a expansão dos povos árabes, que ameaçaram as fronteiras do Império Bizantino. Mas mesmo com toda esta pressão, o Império Bizantino ainda conseguiu resistir por diversas décadas, por vários séculos, só caindo no ano de 1453, quando a cidade de Constantinopla foi invadida e conquistada pelos turco-otomanos, que acabaram com o Império Bizantino, fundaram o Império Otomano e mudaram o nome da cidade de Constantinopla para a cidade de Istambul, que é o nome que a cidade tem até os nossos dias. O Império Otomano é hoje chamado de Turquia, tá certo? É a República Turca. Com isso a gente encerra o assunto sobre Império Bizantino, tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula.